Olá! O Poder Judiciário de Mato Grosso exibe hoje a 20ª e última edição do programa Memórias do Poder Judiciário. O projeto é desenvolvido pela Escola Superior da Magistratura para resgatar e preservar a história daqueles que trabalham ou trabalharam em benefício de uma justiça cada vez melhor. Nosso entrevistado hoje é o desembargador aposentado Leônidas Duarte Monteiro, de 82 anos. Formado pela Universidade Federal de Mato Grosso em Ciências Jurídicas e Sociais, ele foi promotor e procurador-geral da Justiça do Estado de Mato Grosso por 8 anos, sendo o primeiro procurador de justiça depois da separação do Estado de Mato Grosso. Ascendeu ao desembargo em 3 de agosto de 1992, na vaga reservada ao 5º Constitucional do Ministério Público. Na gestão 1995-1997, ele ocupou o cargo de vice-presidente da Corte e entre 2001 e 2003 foi presidente do tribunal. Aposentou-se em 31 de maio de 2010. Seja muito bem-vindo, desembargador Leônidas. Muito obrigado, é um prazer muito grande e eu gostaria, desde já, de agradecer ao nosso eminente colega, desembargador Marcos Machado, pelo convite, mas vítima da Covid, que me alcançou a memória e a garganta, eu sempre, na medida educado, na medida do possível, eu fui fugindo. Mas desta vez houve uma forte ameaça, eu não tive como... Deu certo. Deu certo. Estamos aqui também com o desembargador Marcos Machado, membro do Conselho Consultivo da SMAGES. Como vai, desembargador? Muito bem, Keila, obrigado a toda a equipe. Para mim é uma honra muito grande poder realizar esse programa de memórias e especialmente com o desembargador Leônidas. Por quê? Porque já o admirava quando buscava a carreira do Ministério Público, ele, então procurador-geral. No ano seguinte, no preparo da minha formatura, ele foi conduzido ao tribunal. No ano seguinte, eu ingressei no Ministério Público e as carreiras se encontraram. Com a aposentadoria dele, é que eu fui conduzido pelo 5º Constitucional do Ministério Público ao Tribunal de Justiça. Isso já temos 12 anos, parece que foi ontem, mas eu não me esqueço da cordialidade com que ele me tratou quando eu buscava ascender ao cargo, as orientações, e especialmente por assumir o gabinete dele, apresentou toda a equipe que atuava na jurisdição civil, que foi uma grande dificuldade, eu vou lhe confidenciar, desembargador, se não fosse a existência de um acervo de votos, de uma experiência já da equipe que foi me transmitida, naturalmente com assessores também que eu escolhi, que eu pude dar os primeiros passos como magistrado no Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Então, a minha gratidão do passado expressa nesse momento e essa oportunidade de conhecer o desembargador. Na verdade, eu já o conheço, mas transmitir o conhecimento através do nosso programa, não só para os magistrados que sabem da importância que ele foi para a magistratura, para o sistema de justiça como um todo, mas as experiências que ele tem e aqueles que não tiveram a oportunidade de vê-lo atuando, seja no Ministério Público, seja no Tribunal de Justiça. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, mas eu confesso que fiquei até um pouco encabulado com tanta bondade, tanta generosidade, mas quero dizer que a ida do desembargador Marcos, me substituindo, representou inegavelmente um grande ganho para o Poder Judiciário.
ele me substituiu com uma larga vantagem para o Poder Judiciário. De jeito nenhum. Tudo bem, o senhor quer fazer as honras? Desembargador Leônidas, eu inicio com a curiosidade de saber a sua opção. Opção pela carreira do Ministério Público. Como que nasceu a sua opção pelo direito e, naturalmente, identificando o Ministério Público como a sua primeira carreira? Eu acho que vale registrar que eu fiz 2 concursos para promotor, defensor, e optei pela promotoria. Mas eu não sei se haveria tempo para contar um caso até curioso que ocorreu comigo. Naquela época, não havia teste vocacional. E o meu pai, meu saudoso pai, ele gostava de mexer na casa. Ele derrubava uma parede, aumentava uma sala, ele construía uma caixa d'água nova, maior. E eu cresci vendo os pedreiros trabalhando. Como eu gostava de ver a habilidade daqueles homens, quebrando os tijolos, preparando a massa. Aquilo me encantava. Então eu costumava dizer que eu ia ser engenheiro, sem nunca ter assentado um tijolo, mas vendo o pessoal trabalhar, aquilo me despertou. E fui para o Rio, concluí o 2º grau, né? O antigo colegial, e fiz o cursinho de engenharia. Fui até um bom aluno, mas eu não conseguia me empolgar com aquilo. As questões não me atrapalhavam, não me dificultavam a vida, mas eu não me empolgava com aquilo. Eu era amigo no Rio do filho de um desembargador aposentado, Ernesto Pereira Borges, e ele, o meu amigo, o meu contemporâneo, Ernesto Pereira Borges Filho. Está vivo ainda, como eu. E ele estudava direito, ele tornou-se um grande advogado, Campo Grande, tem um escritório grande aqui em Cuiabá, mas ele estudava na Faculdade Federal de Direito, ali na Rua do Catete. E eu estava sempre com ele tinha uma lambreta, a gente saía passeando de lambreta. Uma noite roubaram a lambreta dele e fomos parar lá na delegacia de furtos e roubos. Mas eu comentava com ele isso. E assim, eu estou fazendo o curso de engenharia, São Salvador, na Rua México, mas não desce. Ele falou, Léo, era o meu apelido, você não quer ir assistir umas aulas aí na Faculdade Federal? O Ernesto era muito estudioso, muito inteligente, como o pai. E de modo que ele gozava ali de uma certa deferência. Eu falei, quero. E passei aí as aulas na famosa Faculdade do Catete. Mas no terceiro dia, os professores eram os grandes autores. Nelson Gria, Roberto Lira, e por aí vai, né? No terceiro dia, eu me encantei com o direito.
Eu já fiz a escolha. E, coincidentemente, passei a fazer um outro cursinho de Direito, também na Rua México, que passa ali atrás da Biblioteca Nacional. Fiz o cursinho de Direito com muito empenho, mas na hora do vestibular, na hora da inscrição, exigiram o documento de prestação do serviço militar. Eu vim para Cuiabá, me apresentei ali no antigo 16BC, o médico me examinou, London, da família London, e falou, mas você... Eu praticava muito esporte. Ele falou, eu não tenho como dispensar você. Você é um atleta. Vai servir. Aí eu certamente fiquei decepcionado, porque eu mal tinha desfeito as malas, né? E papai me disse, olha, calma, faz o primeiro ano aqui e vamos transferir você para o Rio para fazer do segundo ano em diante. Fiz o primeiro ano aqui e fui reformado como cabo do Exército Nacional, apto à promoção a terceiro sargento. Tudo isso está no meu currículo. E terminado o primeiro ano, eu já estava quase apaixonado, ainda não estava apaixonado, por uma senhora que ele conhece bem, a mãe dele. Eu não quis mais saber de Rio de Janeiro, nunca. E terminei o curso de Direito trabalhando com meu pai. E o concurso do MP foi em Cuiabá? Era a capital única, né? O estado. E aí o senhor já trabalhou aqui já em Cuiabá? Foi para o interior? Como é que foi a sua carreira? Eu comecei com Santo Antônio, Diamantino, Rosário, mas o procurador-geral, que era o saudoso desembargador Ataíde Monteiro da Silva, mas então o doutor Ataíde, ele era seminarista, foi quase padre, aquela disciplina, um homem de uma inteligência privilegiada. O doutor Ataíde reunia várias características. Ele lia muito depressa, o advogado apresentava uma petição, ele lia muito depressa, assimilava imediatamente. O desembargador Salvador, à época presidente, o presidente é que analisava o cabimento dos recursos tribunais superiores. Ele tinha uma chácara aqui perto e o rapaz levava numa caminhonete uma pilha de processos. Isso na sexta-noite. Alguns volumosos. Muito bem. Na segunda-feira seguinte, ele trazia tudo aquilo decidido. E raríssimas eram as vezes em que a decisão dele era reformada, admitindo ou inadmitindo. Quer dizer, homens fantásticos. Desembargador, e depois da carreira de promotor, o senhor foi por 8 anos, como nós já dissemos, procurador. Não, como procurador de justiça, eu fui nomeado procurador-geral e aí permaneci durante 8 anos. Como chefe da instituição. É procurador-geral. Reconduzido durante 8 anos. É reconduzido. Inclusive, o senhor foi o primeiro procurador
depois da separação do Estado. Foi. Conte pra gente sobre essa experiência. Olha, foi uma experiência, todas essas experiências são muito ricas. E a nossa grande dificuldade, o governador da época, também o primeiro governador após a divisão do Estado, o doutor Frederico Campos, a memória ainda vai fazer, a história ainda vai fazer justiça a esse homem. Eu comparo, já comparava na época, o doutor Frederico, sabe aquele servidor modesto, mora numa casa modesta, mas sempre limpinha, pintada, os filhos, ainda que modestamente, mas sempre bem vestidinhos. Esta casinha foi o Estado de Mato Grosso. O doutor Frederico fazia verdadeiras ginásticas. É verdade que logo após a divisão, ou com a divisão, a lei da divisão instituiu o PROMAT, Progresso de Mato Grosso. Porque o Mato Grosso, até veja uma capa, a parte de cima, um cidadão fumando um charuto cubano, uma linha, e embaixo um jequinha com um chapéu de palha na mão, pedindo esmola, representando Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. E nós fomos os jecas. O que nos salvou, além desta competência, seriedade, dedicação do Dr. Frederico, ele sabia administrar, ele tinha uma facilidade para alcançar melhor gestão, não é? No governo do Justiça Se Faça, no governo, me parece que foi do Figueiredo, o general João Batista Figueiredo, este valor, PROMAT, estas parcelas do PROMAT, vinham rigorosamente mês a mês. Mas já no segundo ano, segundo a lei da divisão, esta mesada seria repassada ao Mato Grosso remanescente durante 10 anos. Ele teria que aprender a caminhar sozinho em 10 anos. No primeiro ano, na gestão do Dr. Frederico, chegava rigorosamente, embora não fosse essencialmente suficiente. Mas ele, como aquele pai das crianças, né? Sempre bem vestidinhas. Mas no segundo ano, no segundo governo, que foi do irmão do Júlio Campos, já começou a ratear. Atrasava, vinha menos, de modo que o Júlio passou um mau pedaço, mas mesmo assim conseguiu fazer um governo que poucos esperavam. Mas e o procurador-geral nesse contexto de tanta dificuldade? O Ministério Público, pequeno, com dificuldades salariais, como é que o senhor geriu isso tudo? Olha, eu, modestamente, guardadas as proporções, eu fiz o que aquele funcionário, não é, que ocupava um cargo modesto fazia. Eu economizava tudo que eu podia, material de consumo, combustível para carro, diárias.
Em suma, onde eu podia apertar um pouco, eu apertava. E o governador Júlio Campos era um amigo do Ministério Público. Quando a coisa chegava a um ponto, quando a corda esticava, chegava ao seu ponto máximo, governador, a situação é essa. Ah, vamos ver. Chamava o Antônio Eugênio Biluca, que era o secretário de Biluca, vamos dar um jeito. E dava-se um jeito. Mas foram 4 anos de muita contenção, muita seriedade, como sempre, né? Mas foi um período difícil. Eu pretendia fazer congressos, né? Trazer professores, não conseguia trazer nenhum. Eu pretendia um livro muito bom, recém-lançado, distribuir um para cada promotor, não conseguia. Em suma, muitas coisas que eu pretendia fazer, eu não podia fazer, e não fazia. E na época não tinha assessores, né, desembargador? Era só promotor, e é isso que eu sempre procuro dizer. Hoje já chega com uma estrutura, não só promotores, mas também juízes, né? Gabinetes, assessores, salários em dia, bons salários, ainda que comparando com a realidade nacional, e muita reclamação. Mas e a opção para o tribunal, desembargador? O que lhe motivou? Em cima disto, ali o prédio do Palácio da Justiça, embaixo era a Assembleia Legislativa, em cima o Tribunal de Justiça. E a Procuradoria-Geral da Justiça era uma sala passando um muro ali, era isso. Só isso. Era isso. E a ordem era outra salinha dessa. Nós tivemos a nossa primeira sede decente no governo do Dr. Fragelli, quando no andar superior ocupamos a metade do prédio do Palácio da Instrução. Quando eu comecei como assessor do Lisandro Ataíde, era essa salinha. Eu datilografava meus pareceres. Na Hamilton? Hamilton, 60 anos. Que o senhor começou a frase, já a primeira apresentação, dizendo que o senhor, estou aqui diante da minha velha Hamilton, escrevendo uma carta, e aí o senhor fez uma orientação. Sim, um episódio de enfrentamento que eu tive. Sim. E o senhor, como sempre, fraterno e solidário, né? Para a gente conhecer os homens é o tempo. É o tempo, é o momento, né? Esse é um grande exemplo que esse programa, não só para a magistratura, mas a história do senhor, a construção do Ministério Público passou pelas mãos do desembargador Leônidas. E é interessante que o desembargador Ataíde foi antes, ocupou o espaço e depois ele veio, naturalmente, com apoio, com a receptividade do desembargador Ataíde, né? Mas eu quero saber o que levou o senhor a optar para o tribunal, de motivar, de participar. Eu nunca gostei de advogar. Papai era um bom advogado, tinha uma boa clientela, e eu fui para a promotoria ganhando 1/3, não sei. Salário baixo. Baixo. E aí fui indo procurador, né? Procurador da Justiça, procurador-geral, que para mim foi um susto enorme. Eu nunca quis ser procurador, nunca pedi. Naquela época era a escolha do governador ou a classe? Do governador. Mas acabava sendo a classe porque o grupo de procuradores era influente. Tinha uma influência, inclusive, política muito grande. E eu acabei ficando 8 anos. Mas foram 8 anos difíceis. E o tribunal? Como é que surgiu essa motivação? Tribunal, eu tive também uma coisa curiosa. Os meus, deixando a modéstia um pouquinho de lado, eu já devo ter deixado algumas vezes ao longo da entrevista,
Mas praticamente todos os meus pareceres, e a prova aí está, não é? Eram acolhidos. E, às vezes, desembargadores assim, extremamente cuidadosos, detalhistas, chegavam a adotar o parecer como razões de decidir. Eu vou citar apenas um nome, desembargador Milton Armando Pompeu de Barros, um exemplo de tudo, não? Inclusive advogado, jurista. E quando um desembargador desse nível, né, ou se derramava em elogios daquilo, e eu tive uma ilusão. Eu queria, sim, ir para o tribunal, mas levando comigo uma ilusão. Chegando lá, que você termina os pareceres, ou terminava na minha época, é o parecer sob censura. Indo para lá, em vez de colocar é o parecer, eu vou colocar é como voto. E é muito diferente. É completamente diferente. Assim, teoricamente, né, parece que eu estava certo. Mas que nada. Julgar é a coisa mais difícil do mundo. Quer dizer, eu já estou no quilômetro 2000, né? E digo com toda a segurança, julgar é a coisa mais difícil do mundo. Mas Cristo, não. E quando o senhor chegou ao tribunal, a corte formada por grande parte de juízes vindo de carreira, o senhor sentiu diferença no tratamento entre desembargadores de carreira e desembargadores vindo do quinto? Não, a justiça se faça, não. Porque eu já desfrutava da amizade, ou até mesmo da intimidade de todos eles. Eu me sentia em casa. Quando eu fui para lá, eu peguei a minha mala na Procuradoria-Geral. Quando o senhor foi para o tribunal, eram quantas vagas? O tribunal era composto por quantos? 10 desembargadores? Não, mais. Depois aumentou. Porque quando o senhor esteve lá, o desembargador Ataíde já estava. Né? Já estava. Sim, então, já estava. Tem que ser um número de 20, pelo menos. É. Houve um aumento de vagas. Depois passou para 30, né? Quando foi o desembargador Guiomar entrou, porque o desembargador Paulo da Cunha entrou na vaga do desembargador Ataíde, e eu na do senhor. Mas quando o desembargador Guiomar foi para o tribunal, uma vaga nova. Hoje nós somos em 3. O Guiomar foi aprovado na minha época e o Paulo Cunha foi aprovado no primeiro concurso que eu fiz, como procurador-geral. Os desembargadores que lá estão hoje, Paulo da Cunha e Guiomar Teodoro Borges, foram aprovados em concurso que ele realizou no Ministério Público. Emendando, eu também fui aprovado em um concurso que o senhor realizou aqui no Tribunal de Justiça. Eu pensei que estivesse tão velho. Mas só para fechar, o Paulo Cunha, nosso grande amigo, ilustre colega, eu era procurador-geral da Justiça quando ele foi aprovado no concurso de promotor, primeiro que eu fiz. E lá na frente o Paulo Cunha é nomeado desembargador. Quem era o presidente do tribunal? Eu. Interessante. Como dá volta, né? As pedras se encontram. Mas eu queria saber agora, desembargador Leandro, da experiência como presidente do Tribunal de Justiça e também presidente do Tribunal Regional Eleitoral, porque o senhor presidiu os 2 tribunais. Presidia. Eu vou começar pelo último, que foi um pouquinho antes da minha aposentadoria, pelo Tribunal Regional Eleitoral. Uma equipe de servidores excepcional,
todos me dando a mão, me apoiando. Eu sempre fui um pouco político, de modo que eu usei esta habilidade para me relacionar bem com a classe política. Eu nunca hostilizei, sempre recebi, agora sempre decidindo de acordo com a lei, né? E a imprensa, né? A imprensa nunca foi publicada qualquer notícia que pudesse fazer uma nuvenzinha no céu. Nada, graças a Deus. E saí algum tempo depois, alguns poucos meses depois que eu saí, eu telefonei para lá para pedir alguma coisa. A moça que me atendeu, que eu nem sabia quem era, e eu perguntei, sabe quem está falando? Ela falou, foi o melhor presidente que o tribunal já teve. Ela está nativa até hoje. Mas como presidente do tribunal, o meu primeiro grande desafio foi enquadrar o nosso orçamento à lei de responsabilidade fiscal. Aliás, no meu modo de ver, uma grande lei. Isso justifica um governo. Foi na época do Fernando Henrique, né? E o limite era de 2%. Eu assumi com este limite superado. E o desrespeito, o descumprimento deste limite implicava em responsabilidade civil, administrativa, civil e penal. Não que eu tivesse medo de ir para a cadeia, mas eu tinha que observar, não é? E uma outra coisa que me realizou muito foi o projeto de modernização. Esse aqui no tribunal já. 90 cursos, e vinham professores, palestrantes, não é? A criação da escola dos servidores, da escola da magistratura. Iniciamos a construção do prédio, mas o meu sucessor, né? E são coisas que estão me fugindo, mas que me deram muita satisfação. Eu tenho uma lista aqui, se o senhor quiser. Sim. Tem um investimento aqui para o recolhimento do Funajures para permitir caixa suficiente para a estrutura judiciária e administrativa. Sim, venci uma resistência enorme no Pleno. Tanto que eu consegui aprovar a lei, não sem algum esforço, sem muito esforço, porque sempre existem aqueles que resistem um pouco. E eu encontrei pela minha frente essa resistência. Intimamente eu podia ter alguma resistência, mas era uma espécie de ovo de Colombo, né? E vamos lá, aprovamos a lei, só que um fato curioso, eu consegui ultimar o processo no mês de dezembro. E eu ia deixar a presidência em janeiro. Resultado, não gastei um centavo. Deixei em caixa, o Maurício Magalhães tem tudo isso na cabeça, deixei 1 milhão em caixa. 1 milhão de reais. E uma arrecadação mensal cada vez maior, que permitiu ao meu sucessor coisas como construir o Fórum Desembargador José Vidal,
Mas eu não falo isso... Não, esse programa tem essa finalidade, né? Trazer a história, né? E rememorar, porque muitos não sabem, né? Não, isto nunca foi dito. O senhor retomou também a obra e a instalação do Fórum Criminal. Hoje é o anexo Antônio de Arruda. Mas só fechando o tema anterior, eu nunca ouvi ninguém, nem mesmo o meu sucessor, fazer a menor referência a isto. Nunca. E esse é o programa do resgate, então, né, Keila? Desembargador, o senhor tem algum desses registros todos, alguma situação que mais lhe trouxe realização quando o senhor presidiu o tribunal? Nós sabemos que é capacitação, início de obras, austeridade. A primeira grande satisfação que eu tive foi a pacificação. Um ambiente, vamos dizer, um pouco atritado, eu consegui pacificar. Consequentemente, pacifiquei a minha administração. Encontrei barreiras como uma ou outra, como esta do fundo, né? Mas foi uma administração. O carinho das servidoras, olha, como aquilo. Até hoje ganhei 2 abraços aí, né? Como isto, como é que eu vou dizer, como isto conforta a gente. Por isso que nós insistimos tanto que o senhor está aqui, né? Porque é um legado desse tamanho. Mas então o fundo no programa de modernização, contratamos uma empresa Galvão, se não me engano, uma empresa especializada em gestão e consultoria. Foram 60 cursos, vinham professores, davam aulas, gestão. A senhora abriu o caminho para as boas práticas, né? A verdade foi essa. Desembargador, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, que é uma grande curiosidade, e a preocupação mais é com o nosso tempo. Eu sempre entendi, né, que a nossa presença, a presença dos membros do Ministério Público no tribunal, elas tinham que ser delimitadas ou recair nas áreas de nossa atuação. Sim. Particularmente, né, eu tenho opção criminal, mas também o direito público. E tanto o desembargador Ataíde, como o senhor, e como hoje o desembargador Guiomar, em certos momentos atuaram, né, na área do direito público, mas acabaram se aposentando, no caso o senhor e também o desembargador Ataíde, e hoje o desembargador Guiomar também está na área de direito privado. E eu queria entender essa opção, porque realmente é um corte do histórico. Não tinha. Não tinha. Mas eu fui para a Câmara Criminal. Criminal todo mundo gosta, o estudante, não é? Primeiro ano. A disciplina que ele mais gosta é penal, que matou, não sei o que. E não que eu não gostasse, ou tivesse alguma restrição, fizesse alguma restrição em relação à matéria penal. Mas é que eu nem sei se eu devia dizer isso, mas eu sentia que eu não estava aprendendo nada. Na área penal, exercendo... Reprodução de fatos. Reprodução de fatos. Eu me sentia lendo a página policial do jornal. Então, na primeira oportunidade, eu fui para o cível. Que é onde eu iniciei, e com dificuldade, porque eu não tinha, digamos, a experiência de uma atuação em direito privado, né? Pois é. Mas, aproveitando o seu gancho, eu ia me referir ao 5º Constitucional. Olha a memória que eu tinha, que eu tanto receava, e a gente... Né?
o quinto constitucional. Eu sempre fui favorável ao quinto. Eu acho uma coisa, uma norma sábia. Sábia. E nós temos, eu vou falar apenas no tribunal nosso, Tribunal de Justiça, nós temos uma experiência com esta norma, principalmente na esfera do Ministério Público, mas tanto do MP como da OAB. Uma experiência radiante, riquíssima. Eu citaria na esfera do MP nomes como Antônio de Arruda, Ataíde Monteiro da Silva. Leônidas Duarte Monteiro. Não, aí não. E agora, um homem um desembargador já conhecido, desembargador Marco Machado, uma coisa assim. E na área civil, eu me recordo do Gervásio Leite, foi um grande advogado. O senhor citou Salvador? Salvador Pompeu. Enorme, né? O tamanho dele é enorme. Uma pessoa humilde, além de tudo, esse lado pessoal que sempre me sensibilizou muito. Nada de narizinho levantado. Né? Uma vez, falando a juízes, eu me lembro que eu falei, olha, primeiro, a postura profissional e pessoal. Integridade. O gosto pelo estudo, pela leitura, que tem, lembro disso, que tenham sempre em sua cabeceira um bom livro. Não é? Que não sejam meros, parabéns, memória, que não sejam meros decoradores de artigos e parágrafos. Não sejam meros decoradores de artigos e parágrafos, mas que alcancem o verdadeiro sentido da justiça, do que é fazer justiça, a relevância do seu papel para a sua comunidade. Dizia mais, sejam informados. O juiz não pode ficar alienado do que acontece na sua comarca. Ele tem que saber, não no sentido de pipiti, né? Mas de saber enxergar e interpretar as coisas que acontecem. Né? E falamos em Antônio de Arruda, eu acho que eu já devo encerrar, né? Não, eu tenho mais uma pergunta. Aqui eu tenho mais outra. Então vamos a ela. Vamos lá. Desembargador, o senhor entrou numa época da Hamilton, né? Como o senhor explicou, e hoje os processos estão todos virtuais. O senhor conseguia, naquela época, ter essa ideia de que chegaria dessa forma? Eu pergunto porque quando o senhor foi presidente, o senhor fez grande investimento no parque de informática do Poder Judiciário. Projeto de modernização. Ah, sim. E o senhor conseguia vislumbrar, não que chegaria dessa forma, mas pelo menos próximo disso? A minha meta era essa, né? Porque o mundo caminhava nesse sentido. Então eu vou emendar a minha pergunta. Mas eu sou um primata em matéria de informação. E o senhor se considera um visionário? Há 20 anos o senhor já pensava nisso? Não, visionário seria muita pretensão minha. Eu via, como todos viam, que o mundo caminhava nessa direção. Né? E nunca me senti visionário. Agora, suficientemente inteligente para enxergar muitas coisas. Né?
coisa. Eu queria, nessa linha que a Keira começou a explorar, o senhor tem um filho magistrado, seguiu a carreira, a magistratura, nos dá aí a honra. Doutor Júlio César? Conheço. E eu gostaria de fazer uma comparação, que o senhor obviamente fez essa comparação, do seu tempo, o senhor como magistrado do tribunal, com a experiência que o senhor exerceu, a época do sistema de justiça, as relações políticas. Esses dias eu fui na posse do novo procurador-geral e quando ele falou do número de servidores do Ministério Público atualmente, salvo engano, entre colaboradores, membros, assessores, 2.400 pessoas. Puxa, que diferença. Eu entrei no Ministério Público em 93, nós éramos entre servidores, promotores, procuradores, 400 pessoas, né? Então, isso... E toda uma evolução tecnológica, muita exigência, os novos conselhos, né? Conselho Nacional do MP, Conselho Nacional de Justiça. A época que o senhor deixou a magistratura, hoje com o seu filho, o que o senhor está vendo da magistratura? Assim? O senhor achou que nós estamos num processo de evolução ou nós estamos ficando mais pequenos? Ainda podemos ser considerados como agentes políticos da esperança, que realmente o cidadão confia em nós? O senhor hoje com uma visão externa, a visão já de quem passou, mas vendo o seu filho na atuação, que deve lhe levar, né, a alguns sentimentos, algumas críticas, algumas indagações. O que o senhor vai dizer? Nós podemos dizer que em que estado que nós estamos hoje? O senhor hoje? é um excelente, como em todas as áreas, né, entrevistador, porque ele pergunta e responde. Mas me perdoa a ideia que eu já acabo me manifestando, né? Mas, com certeza, a justiça é algo que está na vida, no dia a dia de cada um de nós. A justiça precisa de justiça. Precisa ser vista, analisada com justiça. E isso nem sempre acontece. Ela é muito injustiçada, sobretudo por aqueles que perdem a questão, não é? Mas o resultado final é muito bom, porque, sobretudo, em função daqueles nomes exponenciais que hoje, graças à imprensa, jornais muito bem feitos, televisão de todo lado, isso repercute muito lá. Repercute. O desembargador Marcos, após a sua aposentadoria, vai avaliar bem isso. O senhor foi um grande homem, um grande juiz. Olha, no Big Lar, não é? Na farmácia, no banco, esses encontros eventuais. Meus filhos, não é? Aliás, achei graça do Paulinho, o arquiteto, falou: papai, encontrei com fulano, mas fez um monte de elogio para o senhor. Falei: mas um monte? Mas uma coisa que para encerrar, que me gratificou demais. Eu sempre fui um amante dos juizados especiais. A informalidade, oralidade, a celeridade. A celeridade. Porque o cidadão comum, quem recorre à justiça, ele quer ver o problema dele resolvido, o processo decidido. Eu peguei muito esse tempo de aqueles votos floreados, fulano, ciclano, beltrano, e Hering, neste ponto, discordava, e por aí. E eu sempre dizia, aprendi com meu pai, objetividade.
aqueles critérios que orientaram a criação dos juizados especiais são fantásticos. É como eu disse, moralidade, informalidade, não é? E velocidade também. O Hélio Beltrão, ministro da desburocratização do governo do Figueiredo, não? Foi um grande homem. E eu procurei, na medida do possível, apoiar, dar apoio. O defensor-geral, ele não tinha, era governador o Dante, meu primo. E ele sabia disso, né? Ele corria lá na presidência, presidente e tal. Dante, olha aí, é justo e tal. E consegui ajudar. Mas eu acho que é uma entidade, é um setor injustiçado na sua avaliação, por falta de visão dos homens da justiça. Que muitos, talvez a maioria, até hoje não conseguiram enxergar a importância do juizado especial. O que é o juizado especial para o homem comum? Muitos não viram. Olha, chegaram a falar justicinha. É a grande justiça. Se eu tenho um direito a ser reconhecido, eu não quero saber de voto floreado, com flores e frutos, mangueira, laranjeira. Eu quero um voto objetivo e que me diga, o senhor tem razão. O senhor é detentor do melhor direito. Isso é que as pessoas querem. O Antônio de Arruda, colega de mamãe, morava na Rua 15, ele tinha uma frase, não sei se eu vou conseguir me lembrar, mas vou me arriscar. O Dom Quixote dizendo ao seu leal, não é? Companheiro, Sancho Panza, dizia: se tiveres que dobrar a vara da justiça, que o faça sob o peso da misericórdia, mas jamais sob o peso dos acordos infames. Saiu. Olha, é um prazer enorme, né? A gente poder escutar e... Alguma saudade, desembargador do tribunal? Sinto. Algumas pessoas que o senhor gostaria de destacar? Olha, é difícil, mas eu destacaria, sem excluir outros nomes, né? Aliás, eu estaria sendo injusto citando só um nome, não? Mas eu destacaria desembargador Salvador, OAB, o quinto. Desembargador, de toda a contribuição material e imaterial que o senhor deu para o Tribunal de Justiça, o que o senhor destacaria como legado? Como legado, o fundo, este fundo que vinha dos depósitos judiciais, né? Que eu deixei 1 milhão sem gastar um centavo. A ala desembargadora Ataíde, que eu peguei com os ferros, querendo sair do chão e terminei, não é? E nas comarcas, construção, naturalmente construções modestas, porque eu não tinha recursos, mas eram construções decentes, digamos assim, dos juizados, ampliação e a presença. Eu viajei muito Mato Grosso, viajei Mato Grosso várias vezes, como procurador-geral,
como presidente do Tribunal de Justiça e como presidente do TRE. Peguei algumas tempestades físicas, né? Aviões pequenos, né? Mas eu notava a importância daquelas visitas. Como fui bem recebido sempre. E, aliás, nem teria sentido o juiz não receber bem o presidente, mas a gente notava que levantava o ânimo das pessoas e aproximava mais essas pessoas de cumprir com o seu dever, julgar, fazer justiça e enaltecer a justiça perante a sociedade a que ele servia. Desembargador, o nosso papo está muito bom, mas o nosso tempo é curto e acabou. O senhor tem um tempinho para as considerações finais. Bom, eu gostaria de repetir, sim, esta frase do Dom Quixote ao seu fiel escudeiro, né, Sancho Panza. Se tiveres que dobrar a vara da justiça, que o faça sob o peso da misericórdia, mas jamais sob o peso de acordos condenáveis. Certo, muito obrigada pela presença. Desembargador Marcos, muito obrigada. Eu agradeço, Keila, a oportunidade, sobretudo a desembargadora Helena Maria, que é responsável pelo Memórias, de me incumbir, embora eu me propus para poder recebê-lo, porque eu tenho uma gratidão, uma admiração anterior desde o início da carreira do Ministério Público, que deu continuidade quando o senhor foi para o tribunal, e a gratidão por me receber, por me proporcionar os meus primeiros passos como magistrado do tribunal. E agora, podendo resgatar e certamente levar experiência, conhecimento que o senhor deixou para todos nós. E eu espero que nós possamos tê-lo na escola, em outra oportunidade, porque o senhor colocou alguma dificuldade, eu não vi dificuldade alguma. Não, e a memória é excelente, inclusive recordando de fatos aí que passam de 30, 40 anos e é importante quem não teve a vivência com o senhor, que não o conhece, certamente através do nosso programa poderá ter essa rica oportunidade. Meu agradecimento. Eu também agradeço e digo que fiquei muito feliz em aceitar o convite. Não o aceitei antes por uma questão de covardia em relação a uma eventual falha na memória. Mas muito obrigado. Essa é a 20ª edição do programa Memórias do Poder Judiciário. Encerramos com chave de ouro uma série de entrevistas que resgata a história da Justiça Estadual de Mato Grosso. Você que está nos assistindo pode conferir as edições anteriores em nossas redes sociais e também no site da Ismages. Equipe técnica, muito obrigada pelo apoio. Tchau, tchau.